Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando funções químico-orgânica. Hoje a gente vai estudar reações orgânicas, que são consideradas reações orgânicas, né? Bom, então vamos lá. Orgânicas. Aqui lembra para nós organismos. Organismos. E aí todo organismo ele tem uma certa relação, né, entre órgãos. E essas relações podem ser mecânicas. Só que essas relações mecânicas entre os órgãos, né, podem ser estimulados por químicas, né? Na verdade, por reações químicas, né? Então, né, essas relações entre órgãos que acontecem no organismo, a gente pode chamar de reações orgânicas, reações químicas, né? Reações no organismo causado por intemperismos orgânicos. O que seria isso? Seria o calor, o frio, seria açúcar, o sal, né? E as variações de açúcares e de sais sobre aquilo que a gente tem, água barra substâncias, né? Ou seja, a gente tem vários tecidos alimentícios, né? Tecidos alimentícios. Um deles é pão. Pão é um tecido alimentício. Esse tecido alimentício, ele é composto por uma receita de várias moléculas químicas que se organizam por relações. Só que essas relações que organizam essa receita não são relações orgânicas, são reações químicas inorgânicas, né? Então, o preparo do alimento é reações químicas inorgânicas. Quando ele vai para um organismo, no estudo da consideração dessa consciência das divisões químicas, a gente começa a visualizar a reação no organismo, dentro do organismo. Então, isso é uma reação orgânica. Por quê? Porque o organismo ele vai interpretar, né, essa reação inorgânica, criando uma reação para ela, né? Uma reação que é digitada por esse organismo. Então é como se a gente colocasse o organismo como um monitor, né? Um monitor sobre desorganizações infinitas, né? Na verdade, a gente coloca aqui, ó, e a gente coloca isso aqui, ó, sobre intemperismos, né? Intemperismos causados por agentes externos. Esses agentes externos podem ser levados a esse organismo de várias maneiras, né? A gente tem a boca, a gente tem os ouvidos, a gente tem os olhos, a gente tem a narina, né? Então, tudo isso aqui, ó, vai ligando ou desligando
né, uma reação. Tá vendo? Essas cordas elas vão movimentando aquilo que a gente chama de mecânica, né? Então essas cordas elas mecanicamente despolarizam, né, o tecido que a gente chama de tecido muscular. E ele entrega uma reação que é ampliada pela visão externa dos agentes externos, né? Quando eu vejo alguém se movimentando, eu vejo reações acontecendo no interior daquele organismo por, por componentes externos, Cal. As borboletas externas, esses efeitos borboletas. E eles formam cascatas por corrente, né? Dependendo das correntes, desses intemperismos que a gente chamou aqui, né? Então isso aqui tudo desorganiza o organismo até que ele encontre uma capacidade de reverter essa desorganização e adequalizar ela, né? Esse intemperismo, ele conseguir o tempero, né? Ou seja, a reação. Então, a reação para nós, ela é alguma coisa como uma negociação que faz o organismo se relacionar, que leva o organismo a se relacionar bem com os intemperismos. Esses intemperismos. E esses intemperismos, então, são alimentos, estímulos externos, né? Intemperismo, a gente pode colocar aqui estímulos externos. Beleza. Dito isso, a gente pode atravessar o conhecimento utilizando esse texto com mais detalhes no sentido da organização acadêmica. Reações orgânicas são as reações que acontecem entre compostos orgânicos. Há vários tipos de reações que ocorrem mediante a quebra de moléculas, dando origem a novas ligações. Muito utilizadas na indústria, é a partir delas que podem ser produzidos medicamentos e produtos de cosmética, plásticos, dentre tantas outras coisas. Os principais tipos de reações orgânicas são reação de adição, substituição, eliminação e oxidação. Então, essas são as principais reações orgânicas. Lembrando, reações orgânicas acontecem em organismos, né? Não importa se acontece em bactérias, em animais, em plantas, em animais, né? Elas precisam estar, né, em organização molecular para que elas possam, né, serem dadas como orgânicas, né? Reação de adição. A reação de adição acontece quando as ligações da molécula orgânica se rompem e a ela é adicionado um reagente. Acontece principalmente em compostos cujas cadeias sejam abertas e que tenham insaturações, como alcenos e alcinos. Vamos aqui. Primeira. Adição. Então,
moléculas ao se romperem adiciona-se a ela um reagente. Exemplos de reações de adição: hidrogenação, adição de hidrogênio, hidrogenação, ou seja, a ação de adicionar o reagente hidrogênio. O exemplo aqui, ó. Você tem o CH2 com CH2, um eteno, né? CH2 com CH2. Etano. Eteno, etano. Então, CH2 CH2 compartilhando aqui, ó, uma dupla ligação com CH2, né, que a gente tem o eteno, né, porque et de 2, en de dupla ligação e ó de ligação, cadeia hidrocarboneto, né? Que é isso? Então, somando mais H, né? Um H, uma ligação de hidrogênio, a gente vai ter o compartilhamento é igual a CH2. Olha só, rompeu aqui, ó. Rompeu essa dupla ligação e ela começou a partilhar uma ligação com o hidrogênio. Então, essa é a hidrogenação. Foi adicionado hidrogênio. É como se a gente balançasse uma molécula em um copo com água, né? A gente adicionasse por exemplo, a gente pegasse a molécula e jogasse ela aqui na água e misturasse. A gente quebra esse eteno da molécula, essa dupla ligação dela, e ela começa a compartilhar para ela se estabilizar, se ligando ao hidrogênio possível, né? Então é basicamente isso. Um outro exemplo de ligação de adição é a halogenação. Que é a adição de halogênios. Vamos ver o exemplo aqui, ó. É a mesma coisa, eteno mais cloro, né? A gente tem o eteno mais cloro, que vai formar o 1,2 dicloretano. É igual a 1,2 dicloretano. O eteno mais cloro é igual ao eteno
Na verdade, é igual ao etano mais o cloro aqui, ó. 1,2 de cloro et ligação simples et 2 carbonos, ligação simples não, e hidrocarboneto. E o exemplo 3 é a hidratação, adição de água. Exemplo 3 na reação de adição. É a hidratação. Então, olha que legal. Quando você vira e fala com a pessoa, e aí, cara, você precisa se hidratar. O que acontece? Ele recebeu uma insolação tanto externa quanto mecanicamente sobre as reações que acontecem no interior do organismo, que ele perdeu água. Quando a pessoa perde água, ela contrai, o organismo dela se contrai mais para buscar água, como as raízes, né? Você já viu o movimento de raízes em botânica, estudando biologia? As raízes são assim, ó. Quando elas não estão em um solo com água, o que elas fazem? Elas vão se contraindo para poder se movimentarem e buscarem água, né? No nível que for, né? Porque quando a gente fala de raízes, elas sugam água em vários níveis, né? Ela não precisa de uma quantidade tão grande quanto a gente precisa, né? Talvez moléculas, umidades para ela já são equivalentes, né? Já são suficientes para ela fazer os seus metabolismos celulares, né? As seivas minerais. Então é a mesma coisa. Para o ser humano reestabelecer o relaxamento, né? Para o ser humano se relaxar, ele precisa de água. Só que a água dentro do organismo, ela é renderizada. A água dentro do organismo, ela passa por ciclos, né? Esse próprio movimento consegue secar e dificultar a chegada de água em alguns locais por desviar água para outros locais, dependendo das ações que esse indivíduo estiver tomando. Por exemplo, um indivíduo que está batendo enxada. Esse indivíduo que está batendo enxada, se ele não parar de bater enxada, beber água e esperar uns 2 minutos, a água que ele está bebendo não vai chegar nos locais que precisam, porque existem movimentos que impedem, né? A gente chama isso de impedância, né? Impedância de uma vasoconstrição, de uma que é um movimento de trabalho, né? Por isso que para a gente relaxar, para a gente descansar, para a gente contrair, hidratar, a gente precisa não só de água, mas de água sobre um comportamento orgânico adequado, né? E a hidratação tá aí. Que é a adição de água, por exemplo, o etano mais a água, né? O eteno se quebra, se rompe e a água entra, né? No primeiro carbono, ele contrai um hidrogênio e no segundo carbono ele contrai um OH, né? Um álcool. E aí a gente tem o etanol, que tem uma volatilidade mais fácil, né?
Por exemplo, CH2, CH2. O eteno mais água, a gente vai ter o CH2, CH2, a gente vai ter o etano, que vai compartilhar um hidrogênio e um OH aqui, ó. Um álcool e um hidrogênio. É uma base, um ácido base. E aí a gente vai ter o etanol. Et, 2 carbonos, ligação simples an, etan, e o álcool, ol. A hidratação de alceno produz um álcool. Aí. Vamos anotar. De um alceno produz um álcool. Você já viu a pessoa falando assim, uau, uau, né? Isso é a hidratação de um alceno. Uau, uau, né? Brincadeiras à parte, continuando. Agora vamos para a reação de substituição. A gente estava vendo a de adição e agora a gente vai ver a reação de substituição. Então, diferente de se romper, a reação de substituição acontece quando há átomos ou um grupo ligantes que são substituídos por outro, né? Então vai haver a substituição e não um rompimento, né? Átomos se substituem. Vamos ver como isso acontece. Ciclanos e aromáticos. Exemplo 1. Halogenação. Substituição por halogênio. Aqui era halogenação também. Aqui a gente vai ter a halogenação de um alcano. Produz um haleto. Ó. CH3H mais Cl. Então, um metano mais um cloro. Vamos ver isso aqui, ó. CH3 mais que compartilha H. CH3H. Um metano mais um cloro. Cl2. Isso vai gerar um CH3Cl, que é o cloro metano, clorometano, mais um HCl, um ácido clorídrico. Então é exatamente isso, ó. Esse vem para cá e esse vem para cá.
E aí a gente precisa saber a nomenclatura para devolver a informação que foi modificada pela reação, né? Era um metano e virou um clorometano. Era um hidrogênio e virou um ácido clorídrico, né? O hidrogênio, ele desassociou o cloro, formando um ácido. Um ácido que sofreu esse efeito hídrico do oxigênio, essa exigência da ação, né, compressiva. Legal, né? Exemplo 2. De reação de substituição, a gente tem a nitração. Nitração. Substituição por nitro. Então, mais uma vez, nós temos o metano, CH3H, e a gente vai adicionar um ácido nítrico. Ácido nítrico. HO, um álcool ligado ao NO2. O NO2 é um nitrocomposto. Aqui. Aqui, ó, nitrocomposto. Nitroetano, 2-nitropropano, aqui, ó, NO2. NO2 é um nitrocomposto. E aqui, ó, substituição por nitro. Então, esse nitrocomposto aqui, NO2, vai vir para cá e o H vai vir para cá. Vamos ver? E aí vira aí, ó, o nitrocomposto com metano vai formar para nós aqui, ó, o CH3NO2 mais o HOOH2, né? HOH. Nitrometano. A gente tem um nitro mais um metano. Temos um nitrometano. E um H mais um OH, a gente vai ter água. H. Não. HOH é água? HOH. Tá falando que é água, mas deve ser água leve, né? Porque a água normal é H. Ah, ó. É isso mesmo. Ó. É H2O. Exatamente isso. Água. Água 2O. Viajei aqui. Viajei na ciência. Na água. A nitração de um alcano produz um nitro composto. Então a gente tem a halogenação, a nitração. E qual mais reação de substituição a gente tem? A gente tem a sulfonação. Sulfonação. Substituição por sulfônicos. Sulfônicos. Aí, sulfônicos.
Vamos ver aqui, ó. O que são sulfônicos? Sulfônicos são compostos orgânicos que contêm o grupo funcional RSO3H, onde R representa uma cadeia de hidrocarboneto. Eles são conhecidos por sua solubilidade em água e propriedades ácidas fortes, tornando-os úteis em diversas aplicações, especialmente na produção de detergentes e cointermediários em síntese orgânicas. Vamos trazer esse parágrafo para cá, porque é uma informação nova para mim. E eu não tenho, eu tô adquirindo ela. Beleza. Vamos lá, a gente tem como exemplo um metano mais esse ácido sulfúrico, né? É aquele que a gente compra no supermercado para fazer sabão. Já viu? Ácido sulfúrico. Sulfúrico. Super perigoso, né? Então vai haver a substituição quando a gente misturar esses dois compostos, ó. Esse vai misturar e vai pegar, vai se atrelar a esse, e esse vai se atrelar a esse, formando o que a gente tem, né, chamado na química de ácido metano sulfônico, CH3SO3H. É o ácido metano sulfônico. Ah, o metano aqui, ó. Ácido metano. E aí o sulfônico aqui, ó. Sulfônico. Do ácido sulfúrico foi pro sulfônico. Mais água. OH mais H. H mais OH, que é água. Então, você já viu as pessoas suando ou algumas coisas molhadas se secando? Então, ali acontecem reações químicas, né, que eliminam água, né? Não tem essa eliminação de água, dessas reações. É basicamente semelhante a isso, né? Essas reações de substituição. Reações de eliminação. É o terceiro tipo de reação orgânica. É reação de eliminação. A reação de eliminação acontece quando um ligante de carbono é eliminado da molécula orgânica. Essa reação é contrária à reação de adição. Quando um ligante, ele não se rompe, é eliminado. Um ligante. Essa reação é contrária à reação de adição. Exemplos de reações de eliminação. A gente tem aqui, ó, o etano virando o eteno. Então,
a própria dica, né? Contrária à reação de adição. Tô me lembrando do ensino médio da professora escrevendo no quadro. Legal. CH2H CH2H. O que vai acontecer, ó? Isso aqui vai eliminar e vai formar isso daqui, ó. Vai formar o CH2, CH2. Isso aqui, ó. Esse etano vai formar o eteno mais água, mais hidrogênio, 2. Vai formar o etano. Não, o eteno. Né? Aqui, ó. O etano. Etano vai formar o eteno mais H2. É como se uma dessa fizesse isso daqui e a outra viesse para cá, ó. E vai acontecer a mesma coisa para os outros, né? Ó. 1,2 dibromoroetano. Né? Aqui a gente tem eliminação de halogênios, de halogenação. Exemplo 2. De halogenação. A desidrogenação. Aqui, ó. Desidrogenação. A gente tinha a hidrogenação na reação de adição e na de eliminação ou subtração também, né? Desidrogenação. Dehalogenação. Antes era a halogenação com cloro, agora a gente está com brometo. 1,2 dibromoroetano, que vai formar um etano mais o zinco. Não é. Aqui, ó. Dibromoroetano mais zinco. Vai formar o eteno mais o brometo de zinco. A eliminação de halogênios de um dialeto produz um alceno. CH2, CH2, BRBR. 1,2 de 2 de bromoro. Bromoro é o bromo aqui, ó. Bromoro é o radical que diz bromoro. Et, ligação simples da cadeia carbônica principal. Não, et é 2 carbonos, né? An é ligação simples. E o O é um hidrocarboneto. Dibromoroetano mais o zinco, né? Zinco vai formar aqui, ó. Vai uma ligação vai para cá, formando o eteno.
E o brometo 2, esses dois brometos, mais essa cadeia aqui, ó, vai formar o brometo 2,5, né? Brometo de zinco. E a gente também tem a eliminação de halogenidreto. Hidreto. Exemplo 3, cadê? Halogenidreto. Que é o CH2, H e brometo, né? Brometano. Vai formar um ácido bromídrico mais um eteno. O etanol. Ah, é o. Não, esse aqui já é a quarta, né? O bromoetano forma um eteno e um ácido bromídrico. E o etanol, desidratação de álcool. Forma álcool, água. Ahn, bom, legal pra caramba. E a quarta é a reação de oxidação. A reação de oxidação, também chamada de oxirredução, acontece quando há ganho ou perda de elétrons. Ou oxirredução acontece quando há ganho ou perda de elétrons. Exemplos de reações de oxidação. A oxidação enérgica dos alcenos. Vamos pôr aqui exemplo. Oxidação enérgica dos alcenos. Ó, temos uma molécula aqui de but2eno. But2enos, vamos ver aqui. CH3. Tem um metano aqui, um metano aqui. E um H aqui, um H. Um match 2Et. Mais. Peraí, mais 4. Ó. Mais 4O. Oxigênio. Tá, but2eno. Dois. Eno. Aqui, ó. But. Um match, 2Et, 3prop, 4but. Se a gente começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 carbonos, né, nessa cadeia, né? No carbono 2, a gente tem uma ligação dupla. Então, a gente tem but
2 em ligação dupla, ó, buteno mais 4O é o oxigênio nascente. É oxigênio mesmo, né? Nascente. E isso aqui, ó, sobre essa reação, a união desses oxigênios, né, com essa molécula vai dar uma oxigenação, oxidação, né? E vai transformar aqui, ó, a molécula. Esses 4 Os vão passar a compartilhar com essa cadeia, fazendo o seguinte. H, aqui, ó, um metil. Na verdade, um metano. Um desses vai. Um desses lados vai compartilhar o oxigênio aqui, ó. Vai vir pra cá. Dupla O. Ó, oxigênio. É como se a gente pegasse esse lado daqui, ó. Trouxesse ele pra cá. Ligou ele, né, no oxigênio, ó. Oxirredução. A gente reduziu essa molécula toda aqui, ó. Nisso daqui, ó. Nessa parte. Por acrescentar esses oxigênios a ela. É por ela se ligar a esses oxigênios. Oxirredução. E aí ela virou um ácido etanóico. Ácido et. Ou seja, um carbono, dois carbono. Et. Et. Ligação simples entre esses carbonos. Entre os carbonos, ligação simples. Etan. E o oico. Oico. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Cadê metanol? Aqui, ó. Metanóico. É o ácido carboxílico. C dupla OH, né? Aqui, ó. C dupla OH. A gente tem uma carboxila aqui, ó. Por isso tem o oico. A carboxila aqui, ó. C dupla O, OH. Então, ácido carboxílico. Né? Então, o ácido etanóico é um ácido carboxílico ligado a um metano, né? É um metano mais um ácido carboxílico. Isso cai muito em prova. Mas que mais? O outro lado vai formar o metano com o carbono. Aqui, ó. Metano com carbono e com o hidrogênio também. Igual sobrou, né? Hidrogênio, carbono e metano. Só que esse oxigênio, ele também vai formar uma dupla ligação e vai entrar aqui, ó. Então vai formar dois ácidos etanóicos. É isso.
Vai formar outro ácido etanóico, que é um metano e um ácido carboxílico. O nome dessa reação é oxidação enérgica dos alcenos. A oxidação enérgica de um alceno produz ácidos carboxílicos. Bom, a próxima reação de oxidação que a gente tem é a oxidação de álcool primário. Vou pegar aqui. Oxidação de álcool primário. Beleza, a gente tem o etanol aqui, CH3CHH, OH. Peraí, H. Metano com carbono, H2 e o H. Esse aqui é o etanol. Etanol mais dois oxigênios, oxigênio nascente, mais oxigênio nascente. Vai gerar mesma coisa, né? Um ácido etanóico e água. Um ácido etanóico. Só que não vai formar dois ácidos etanóicos. Ácido etanóico e água. Hum. Ácido carboxílico e o metano. Etanóico. A oxidação enérgica de um álcool primário produz ácido carboxílico e água. A oxidação energética de um alceno, ou seja, secundário, um álcool secundário, forma um ácido carboxílico, um alceno, né? E por fim aqui, ó, a oxidação de álcool secundário. Então esse aqui é o alceno. Espera aqui. Ah, cadê o alceno? Alcofenol. Por que eu não achei? Coisa estranha.
Então, ligação dupla. São hidrocarbonetos insaturados que possuem uma ligação dupla carbono-carbono em sua cadeia. Esses são os alcenos. Oxidação de álcool secundário. A gente tem o propan-2-ol. Propan-2-ol. CH3. No carbono 2 a gente tem um ol, um álcool. E é isso aqui. Match 2Et 3 próprio. Prop 2 an 2 ol, né? 2 ol. Pan. Mais um oxigênio nascente. Propanona e água. Então, propanona. Tá aqui. Ó, o que que aconteceu? Ó, essa oxigenação é o seguinte, ó. Pegou esses três aqui, tirou isso, tirou isso aqui e isso daqui. Isso daqui virou isso daqui. E isso daqui virou isso daqui. C dupla O. Propanona. Por que que propanona, né? Um match 2Et 3 próprio e 3 carbonos. Ligação simples entre carbonos. Ona. An. Propano. No. Esse ona, né? Propanona. Esse a gente acha aqui. É C dupla O. Cetona. Carbono secundário. É uma. É um carbono. Significa carbono secundário, uma cetona. É o C dupla O. Então isso aqui é porque a gente tem uma cetona aqui, ó. Cetona. Por isso, propanona. Por causa da função função orgânica aqui, ó. Função cetona. Essa molécula.
cetono no carbono secundário. É um carbono secundário. E aí, ó, ela aqui. Propanol. Então é isso, né? Deixa eu ver aqui. Bom, tem uns exercícios aqui, mas eu vou deixar eles para um outro vídeo, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!